Bem-vindos, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Peraí que eu vou espirrar, só um pouquinho. Ui, saúde. Ele é tão delicadinho. É que você não sabe como que ele é se ele não for delicadinho. Eu faço uma força para ele ser delicado que você nem imagina. Ai, gente, mas é isso aí. Então sejam todos bem-vindos a mais uma live. Mesmo feriado, estamos aqui firme e forte, né? E junto do nosso, né? Como fala? A gente está honrando o nosso compromisso, né? Obrigada. Honrando o nosso compromisso de trazer informação aqui para vocês. Jamais que a gente ia desmarcar, apesar de eu ter já feito algumas entregas, já descansei, já fiz um monte de coisa. Eu acho que a gente está todo mundo quarentenado aqui, né? Então vamos aproveitar, não é mesmo? E hoje nós conversaremos com o Dan e a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, que é a ingestão, né? Ingestão de óleos essenciais, entendeu? E nada melhor do que alguém, né, que é especialista nisso, nosso professor de Química, Segurança, Sistemas do Corpo, Farmacologia, né? E aqui na Aromaflora, entende muito dessa questão. Vou deixar ele se apresentar também, né, para quem não o conhece. E a gente vai falar sobre essa questão da ingestão, que está bem, né, polemizada, né, bem disseminada por alguns canais que a gente precisa tomar cuidado, né? Tem pessoas sérias, mas tem pessoas que não são sérias, tá? E a gente precisa saber separar o joio do trigo e fazer a opção, né, de ingerir ou não, né? Entendeu? De preferência não, de acordo com tudo que a gente vai falar. E vamos falar também um pouco sobre a questão de óleos que sejam que às vezes são classificados como hormonais ou não, e as contraindicações, se pode ou não pode, né, em que condições e tudo mais, tá? E esse é o nosso tema de hoje. Espero que a gente consiga falar tudo em 50 minutos. É isso aí. Então, Dan, se apresente, vamos aí, a gente já começa. Perguntaram de novo por que a gente está de óculos. A Bia está sem o óculos de grau dela. Ela colocou o de sol porque é o óculos de grau, para ela ver perfeitamente bem. E eu acompanho, porque o meu óculos de sol é meio que marca registrada minha. Eu estou sempre com óculos escuros. Não, eu sou hipermetropia e astigmatismo. Eu tenho a hipermetropia e astigmatismo. E quando eu vim pra cá, tava o sol. Eu coloquei óculos de sol. Quando cheguei na Aroma Light, tirei o sapato, botei o chinelo, tudo. Quando eu fui ver, tava de óculos de sol. E aí eu falei, não vou tirar, vai assim mesmo e tá tudo bem. Aí o Dan, solidariamente, falou, vamos acompanhar, né? É verdade. Pessoal, Então, sejam bem-vindos nessa live. Eu sou o Dan Ricci, sou formado em naturologia, portanto, naturólogo. E também sou professor da Aromaflora há um tempo, na cadeira de Química, né, de Segurança dos óleos essenciais, da Farmacologia e Sistemas do Corpo. E um dos pontos que os meus cursos abordam na Aromaflora, que aliás é um curso pioneiro nesse sentido, né, levando em consideração extensivamente a segurança dos óleos essenciais, é o ponto que aborda sobre a ingestão dos óleos essenciais. Esse é um assunto que ele é muito cabeludo, né, costumo falar, porque você está sempre em contato com algumas escolas de aromaterapia e algumas delas pregam a prática do uso interno. Só que eu não sei o que andou acontecendo aqui no Brasil, que a seriedade das escolas que apregoam o uso interno do óleo essencial ficou uma coisa banal, ficou uma coisa fútil. Passaram a banalizar o uso interno do óleo essencial. Mas isso daí é coisa de gente que não entende nada de aromaterapia, não sabe fazer isso, como o esquema, né, daquelas empresas de marketing multinível, que além de não possuir pessoa capacitada para fazer
processo terapêutico, ainda por cima falam mal das outras empresas, né, tentando subjugar como se fossem estrelas, né, mas são porcaria. Aquela coisa de tudo por dinheiro, né? Tudo por dinheiro, tudo por dinheiro. Essa é uma grande diferença, eu acho, né? Porque, na verdade, nós somos terapeutas. A gente quer, antes, em primeiro lugar, a gente quer o bem-estar, né, do nosso cliente, do nosso paciente, seja de quem for. Né? O dinheiro é consequência, pelo nosso tempo, pelo nosso estudo. O pessoal não tem estudo e tem tempo aí que virou uma atividade comercial né? E fica nessa bandeira aí, né? Exato. Me parece que é bem... não sei o que esse pessoal viu na aromaterapia e querer tentar falar sobre isso. E aí quando você pega um sujeito que apregou esse tipo de coisa e passa a questionar, coloca contra a parede mesmo. Você não vai conseguir extrair nada. Não são terapeutas, são vendedores de óleo essencial. Nada contra, uma coisa, outra coisa, né? Isso, exatamente. Uma coisa é você vender um óleo essencial. Outra coisa é você oferecer serviço terapêutico. A outra coisa é você distorcer a terapia em prol da venda de um material, né, de um óleo essencial, de qualquer insumo para aromaterapia. E o pior ponto, né, dessa galera aí é em distorcer o ponto das outras marcas, né, das outras empresas, desmerecendo isso. É um pessoal assim tão escroto quanto o produto que eles vendem. Né? Eu não tenho respeito nenhum para esse pessoal de marketing multinível. Eles realmente atrapalham, mas faz parte do sistema de marketing deles. Outros terapeutas ainda têm, né, um pouco de dedos para falar e tal, mas já não mas isso na verdade, é um lado até muito perverso, né, dessa questão da ingestão do óleo essencial, porque se a gente já tinha uma preocupação, né, em como isso está sendo feito dentro da aromaterapia, né, agora vem essa prática totalmente sem critério nenhum e denegrindo, inclusive, a própria aromaterapia, né? Entendeu? Isso. Então, por quê? Porque quais são as decorrências? O que pode acontecer, Dan? Uma injeção não assistida, não orientada? Não orientada. Isso é muito, muito importante. Porque o fato, né, que a Bia falou de não orientada. Algumas escolas de aromaterapia produzem, né, a sua terapêutica e alguns terapeutas, que aqui no Brasil são muito raros, e os poucos raros que eu conheço são realmente bons, mas acontece o seguinte, na França, você pode tomar um óleo essencial, só que é o médico que prescreve. Não é um ou farmacêutico que é farmacêutico mesmo. Mesmo, exatamente. Não é um balconista, né? Isso, exatamente. As visões são totalmente diferentes, né? Então você tem profissionais que são verdadeiramente capacitados para lidar com a parte medicamentosa. Olha só, você não toma um óleo essencial, você está se fazendo um tratamento medicamentoso. Sim. Não é praticamente é um ato médico, né? Exatamente, é um ato médico. E aí aqui no Brasil e também em outros lugares, né? Não estou falando assim só do Brasil. O cara chega, vamos tomar óleo essencial e tal. Olha, não dá conta de curar uma micose de unha, cara. O que vai querer fazer com o uso interno de óleo essencial para tratar câncer, por exemplo? Isso não existe.
Sim. Não tem lógica, pode parar com isso. É o que eu chamo de alopatizar uma terapia. Isso, alopatizar uma terapia. Mas você sabe que eu acredito que uma boa parte desse pensamento, da necessidade de consumo das coisas, você querer tomar tudo, absolutamente tudo, Uhum. é um reflexo de um ponto psicológico, de fase oral. Fase Que oral, é a eu ia falar isso. dificuldade, exatamente, a dificuldade de você compreender, de você aceitar um procedimento terapêutico menos invasivo possível, porque já está acostumado com a terapia via oral, alopatização, Sim, sim. né? Que é aquela coisa, ai, não, eu tô doente, vou tomar um remedinho lá, toma na boquinha o remedinho e tal. E os riscos disso são muitos. Porque, veja só, no uso interno de um óleo essencial, você está em contato com várias substâncias. Nós sabemos que em cada óleo essencial a gente pode, né, encontrar vários tipos de moléculas, entre 10 a 400 moléculas diferentes. Sim. E cada uma dessas moléculas possui um perfil químico e, indo mais além, possui um grupo químico. Logicamente, quando você disponibiliza ela no seu trato gastrointestinal, ela já começa a fazer o processo de transformação. E esse Sim. processo de transformação já começa na saliva, já vai acontecer alteração no estômago, vai acontecer a alteração nas passagens do fígado, são inúmeras reações que acontecem, inúmeras reações no intestino, e além desses 300 compostos de óleo essencial, né, supondo que seja um óleo essencial tão, né, complexo, o que você vai obter no seu corpo? Uma gama extremamente grande de metabólitos. Só que qual que é a diferença na precisão da aromaterapia de uso interno para a terapêutica medicamentosa alopática? É que na alopatia você tem ali o estudo, o rastreamento perfeito nos mínimos detalhes de um composto. Você sabe como que ele chega, você sabe a biotransformação dele, você sabe sobre a distribuição dele no corpo, você sabe o alvo que ele vai atingir, você vai entender sobre a metabolização dele, você vai entender sobre o alvo que esse metabólito vai atingir no corpo. Portanto, é muito mais fácil de rastrear. É uma molécula só, né? E às vezes com uma molécula fica anos e anos e anos ali estudando. No óleo essencial a conversa já é diferente. É bem diferente, porque geralmente esses estudos se fazem com os majoritários e devido à complexidade, os outros componentes são deixados de lado ou vistos em estudos posteriores, mas isso requer um tempo maior. Um outro ponto sobre o óleo essencial é sobre a química deles, né? Especialmente quando você observa um material de estrutura terpenoide. O pessoal que estudou química com a gente está entendendo o que eu estou falando. Quando você olha um material de estrutura terpênica, né, um terpenoide, você sabe que ele tem uma estrutura simples. A absorção dele é muito rápida. E nós sabemos que a absorção de óleo essencial via oral é superior à via cutânea. Portanto, a distribuição dele se faz num curto tempo, atinge picos com grande rapidez, e aí você, né, desenvolve um efeito terapêutico.
Ao mesmo tempo que também existe a grande possibilidade, a grande probabilidade de enaltecer, de fortalecer efeitos colaterais, sejam efeitos colaterais imediatos ou efeitos colaterais a longo prazo. Me parece, o que eu vejo por aí é que o pessoal que fala para tomar muito óleo essencial parece que não é muito capacitado para receber essas pessoas que sofrem de efeitos adversos de óleo essencial e fazer o apoio e a devida triagem desse tipo, né? Tipo assim, faz a burrada ali com óleo essencial, depois joga na mão do médico, o hospital que se vire para tratar disso. E realmente eu não sei o que esse pessoal está tentando fazer falando sobre saúde. E nós temos também pontos de interação medicamentosa com o uso do óleo essencial. E quando você fala em interação medicamentosa com óleos essenciais, nem sempre você fala sobre o composto primordial, né, o composto original. Às vezes é um dos metabólitos dele ou alguns dos metabólitos daquele óleo essencial que vai produzir um efeito, né, de interação medicamentoso. Só que esse efeito de interação medicamentosa pode ser para mais ou para menos. Você pode favorecer uma superdosagem, uma superabsorção de algum fármaco X. Uma potencialização. Isso, exatamente. Às vezes até intoxicando a pessoa com um fármaco que ela toma, em função do óleo essencial que ela está tomando, ou você vai competir pelos sítios, né? Você vai criar um efeito de antagonismo. Pode até fechar, cancelar um efeito terapêutico de um fármaco. Um dos exemplos são alguns tipos de aldeídos em contato, e os metabólitos dele também, né? Ele precisa estar já numa fase quase solúvel em água, em relação a um anticoagulante muito comum, muito difundido, que é a varfarina. Você administra, sei lá, alguma substância que tenha um aldeído cinâmico, como uma canela, canela cascas, num sujeito que está fazendo uso de varfarina, que já é um indício de um tratamento médico difícil, né? Dos mais variados tipos, você não pode mexer nesse tipo de coisa, você vai estar afetando a metabolização da varfarina. Sim. Você pode até favorecer o aparecimento de um infarto se a pessoa tiver a predisposição para isso. Eu acho que responsabilidade é fundamental. E um fenômeno também que eu vejo que acontece muito é o da falta de responsabilidade. Né? Quando você tenta se meter, eu diria assim. Tenta o quê? Oi? Tenta o quê? Tenta se meter mesmo em itens assim, você não está só colocando a si em risco, mas você também coloca a classe de todos os terapeutas. Porque o que acontece é o seguinte, você vai no acupunturista, aliás, você vai no médico, por algum motivo X, né, você não obtém o resultado desejado, né, qualquer coisa, ou, sei lá, o médico não faz bem o trabalho por algum motivo, ou, sei lá, não escolhe a terapêutica adequada, troca as coisas, sei lá, o que você faz? Troca de médico. E procura o médico, né, que vá atender às suas expectativas, às suas necessidades. Na prática terapêutica, das terapias naturalistas, acontece o contrário. Não é o terapeuta que é ruim, é a terapia que não presta.
Então você vai na acupuntura, não fez efeito, não rolou. Não pra mim. Certo. A acupuntura não presta, a aromaterapia não presta. Não, é o terapeuta que você foi e não vingou. Né? Não está plenamente capacitado. Sim, é um risco para a nossa classe mesmo, né, de aromaterapeuta. Inclusive para a aromaterapia, porque se um dia resolver o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, falar que isso é um procedimento que só os médicos podem fazer, está lascado. Sim, exato. Né? Então, o pessoal que está fazendo isso à torta direito está colocando toda a nossa prática aí, né, em risco. Perfeitamente. E aí, daqui a pouco, ninguém mais vai poder comprar numa farmácia homeopática, numa loja de produtos naturais, né, entendeu? Então, isso é um risco muito grande. Né? Então, eu falo que não carece, né? Então, tem que se pensar antes, né, de fazer tudo isso, né? Então, na ingestão, só para fechar essa coisa do marketing multinível, para a gente poder falar da questão até metabólica, você até falou de interação medicamentosa, até lembrar para o pessoal, né, que já até comentaram sobre interação, a gente fez a última live, foi sobre interação, né? Sim. Então, quem quiser... Isso, foi limoneno, e a gente fala bastante sobre interação medicamentosa, então dá para olhar no canal do YouTube que está lá também, né? Mas só para fechar essa coisa do marketing multinível, né? Porque muitos óleos que eles estão usando para ingestão foram classificados como flavorizantes, entendeu? Então, assim, pior ainda, porque na verdade... Flavorizante é para o quê? Dar sabor, dar aroma para um alimento, alguma coisa. Não é para indicar para dor de cabeça, para micose, para isso, para aquilo. Olha só, eu como perfumista posso citar perfeitamente sobre isso. Existem dois pontos que se estuda na perfumaria, que é a perfumaria propriamente dita e o flavorismo. De fato, se usa óleos essenciais no flavorismo. Mas não é aromaterapia. Jamais. As doses são extremamente baixas. De um modo que elas fiquem somente aqui, ó, nessa parte, boca e nariz. A biodisponibilidade delas para o organismo é baixíssima. É baixíssima, baixíssima. Às vezes, alguns zeros. Né, antes da vírgula, para realmente produzir um efeito de flavorismo, de sabor. Né? Tudo, né, gente, tem flavorismo. Né? Desde um suco, seja um flavorizante natural ou sintético, tudo tem. Tudo tem sabor, e da mesma forma que tudo aquilo que é natural, e que tem cheiro, e que tem sabor, também tem molécula que aparece no óleo essencial. Sim, mas eu não tomo um suco de laranja esperando ficar calminha, né? Isso, exatamente. É esse o ponto. É esse o ponto. Quando você faz uma oferta muito grande para o seu corpo dessas moléculas, sem saber onde que elas vão atingir de fato, lembrando que óleo essencial, de um ponto de vista terapêutico, ele é multitarget. Ele é multi-alvos. Se eu tomar a hortelã para fazer, sei lá, um controle do peristaltismo no intestino, dentro da síndrome do intestino irritável. Mas eu não vou tratar só isso, ele vai atingir outras e outras coisas que não vou ter o controle. Porque essas moléculas... Nem imagina, né? Não tem como você ter um controle dessas moléculas, diferente de um fármaco. Veja só, a classe de antibióticos. Né? Nós temos o ciprofloxacino e o levofloxacino. São duas moléculas relativamente iguais, com algumas estruturinhas diferentes, só que só o fato de uma pequena alteração, que isso é feito na síntese química, né? Você muda completamente o sítio de atuação. Né? Uma você vai ter um permeio
melhor em certas situações, e a outra você tem um permeio melhor em outras e mais problemático em outras. Só que com moléculas naturais do óleo essencial, não existe como controlar isso. Não. Não tem como, É o que não tem você como falou, você né? alvo. O antibiótico é um princípio ativo, né? Isso. O óleo essencial são vários, porque assim, no geral, é até bom quando, na verdade, nós temos diversos princípios ativos, né? Porque diluem os riscos, né? Então, isso é muito melhor do que você usar. Mas na ingestão, isso é o contrário, né? Perfeitamente. Tem também o fator da manobra laboratorial. Sabe-se que para você produzir um medicamento, que seja para encapsular um óleo essencial, você precisa obrigatoriamente seguir diretrizes corretas para isso, seguir perfeitamente os cálculos de peso em relação à massa, de peso da substância, o solvente que é utilizado, porque não é puro que você toma, ele precisa estar, né, em certas diretrizes, tudo isso em relação ao peso da pessoa. Aí vai falar, eu vou tomar isso em casa, né? E algumas gotas em qualquer coisa. Primeiro que gota não é em água. Em água. Isso não existe. Pois é. Pois é. Diluir em água. Não dilui óleo essencial em água, né? Não, entendeu? de jeito nenhum. Isso não Quem existe. é aluno de aromaterapia já sabe, mas aquele consumidor final que quer alguma coisa e vai lá e pinga, quais os riscos, Dani? Todos. Vamos elencar, vamos desenhar para o pessoal. Todos, porque supondo que você pingue sei lá, porque ouviu o X falando que o óleo essencial de cravo é muito efetivo como sei lá, um bactericida, alguma coisa assim. O que vai rolar? Aí o sujeito ouve o X que está falando disso, pinga ali na água e toma. Polar não dissolve a polar. Por mais que você bata, por mais que você misture. A oferta desse material ativo não vai ter controle nenhum. Ele vai se disponibilizar já direto no esôfago, que não é uma mucosa, né, um tecido propício para esse tipo de absorção. Logo, as chances, as possibilidades de você ter uma queimadura química no seu esôfago é muito grande. Se tiver uma gastrite, uma úlcera. Exatamente. Aí pior ainda. Exato. Logicamente, esse material vai chegar já todo aberto, todo disponível no seu estômago, já vai ser uma grande parte dele recolhida pela mucosa do estômago e já vai direto para o fígado. Quem vê o sistema circulatório dos sistemas do corpo está ligado do que eu estou falando. Sai ali, né, diretão. Depois já passa para o duodeno e outras reações acontecem. E o mesmo acontece no intestino. Claro que nesse meio tempo você já vai ter metabólitos desse cravo andando pelo organismo. Isso sem falar, na verdade, quando você passa, né? Isso. Exatamente. Pela garganta, pode queimar inclusive na boca, onde tem membrana mucosa já pode ir indo fazendo estrago, né? Com certeza, tudo depende muito da configuração química das moléculas presentes, o tecido que ela está em contato, o meio de dispersão, um meio oleoso, é algum tipo de gel, sei lá, algum polímerozinho, alguma coisa desse tipo. Um mel? Né? Um exemplo. E o peso também, né? Tem substância que você pode, um exemplo disso, orégano. Orégano, quando você cede
uma quantidade para uso interno, se ele, mesmo estando perfeitamente bem diluído num veículo propício a isso, você pode ter uma intoxicação, você pode ter uma queimadura por fenóis. Muito forte. Orégano é um fenol muito forte. Muito forte. E é necessário que se faça uma pesagem dessa substância. E essa pesagem precisa seguir alguns critérios de equação em relação ao peso corporal e o majoritário desse óleo essencial. Logo, o majoritário de um, né, como que eu exemplifiquei aqui, o orégano, né, é o carvacrol e o timol, são os dois quimiotipos mais comuns desse óleo essencial. Esse cálculo é baseado nessas moléculas, que são as mais ativas e que estão em maior quantidade, e visto, né, o alvo, o motivo que você quer usar e o peso da pessoa. Para isso você vai precisar de uma balança de precisão, com 4 dígitos depois da vírgula. Quem tem? Eu não tenho. Pois é, e essa balança, você não pode nem respirar em cima. Você não pode nem, ninguém pode nem andar perto, porque só o fato de deslocar o ar em volta, ela já vai começar a pesar. Nossa. Agora, é necessário ter a técnica laboratorial para você encapsular um óleo essencial. Não é de qualquer jeito que se faz isso. Tem certos efeitos medicamentosos que você consegue obtendo já na absorção no estômago. Já outros óleos essenciais, dependendo da necessidade terapêutica, ele só vai ter o efeito esperado quando ele passar do duodeno e chegar no intestino. Tá aí mais um outro critério, o tipo de cápsula e o veículo, a forma de dispersão dessa substância. Não é pingando o óleo essencial na água que você vai estar fazendo terapia. Não existe isso. Realmente não existe. O que na verdade acontece assim, a injeção, ela é possível? Sim, ela é possível. Mas tem que levar tudo isso em consideração. Isso sem considerar que existem óleos que você pode tomar e tem muitos óleos que você não pode tomar. Não é isso, Dan? Sim, exatamente. Já existem vários medicamentos, veja bem, medicamentos que são disponíveis. Aqui no Brasil acho que não tem assim tanto, pelo menos eu não lembro de ter visto. Mas tem alguns que são com lavanda encapsulada, seguindo diretrizes para medicamentos, com pesos a miligrama perfeitamente especificada, a posologia correta. Óleo essencial de hortelã-pimenta para síndrome de intestino irritável. É super pop lá na Europa. Né? Você acha ela encapsulado. Isso, muito bem encapsulado para ela chegar no intestino, não pode abrir no estômago. Nossa, já pensou? Aí vai começar uma outra reação química, você não vai ter efeito desejado, para chegar lá no intestino, lá na metade do intestino delgado. Com a cápsulazinha boa, e aí sendo liberado de pouquinho. Não é de qualquer jeito que faz esse negócio. Não. E não é qualquer doença também que você pode usar óleo essencial. Isso, exato. Né? Normalmente, o que o Sir Robert Serran fala, que as doenças que mais justificariam uma injeção seriam as doenças infecciosas. Isso, exatamente. São as doenças infecciosas, justamente pelo caráter que o óleo essencial tem de ser altamente ativo contra a bactéria, contra fungos, e às vezes ele pode, em alguns casos, não todos, até fazer um sinergismo com antibióticos da alopatia. Ele pode sensibilizar certos micro-organismos a um antibiótico que está sendo
mal recebido por uma bactéria, por exemplo, não está sendo muito efetivo. Então, se usa o óleo essencial para favorecer vários estudos falando sobre isso. Eu não vou falar quais são, nem qual bactéria que é, qual caso, para ninguém sair reproduzindo, né? Não, Isso faça isso. adoidadamente, né? Senão não rola esse tipo de coisa. E como um participante, né, de um processo terapêutico, eu acho isso fantástico, porque olha lá para a planta. A necessidade da planta é se defender realmente de vírus, de bactéria, de fungos, e logicamente todos esses bichos aí vão ser super sensíveis aos óleos essenciais. Claro que jamais dá para comparar o modo de ação de um efeito bactericida de um óleo essencial com as diversas formas de ação dos antibióticos alopáticos. Cada um tem um jeitinho, um vai ali, quebra uma enziminha, outra vai lá e impede a bactéria de comer, outro vai lá pede de se reproduzir, que são os bacteriostáticos, né? E não necessariamente bactericidas, né? O antibiótico bactericida, que mata, a maioria são bacteriostáticos. E tem também o ponto do óleo essencial. Quando a gente ingere, o fato de atacar a nossa flora, a nossa microbiota intestinal. É uma coisa que poucos falam, né? Difícil a gente ver essa questão, mas sim, né? Isso acontece bastante. E já vi casos assim acontecendo, que ele tem até um nome. É um caso de uma disbiose. Desbiose. É uma disbiose. A disbiose ela é relativamente comum, né, por N fatores. Mas a disbiose provocada por um óleo essencial, ela sempre envolve um óleo essencial que passa pelo tubo digestivo, não necessariamente de fora para dentro. Por exemplo, absorção cutânea. É sempre no uso oral. O que vai acontecer? Ele passa a atacar bactérias, passa a atacar certos fungos, certas leveduras do nosso intestino, provocando desregula a microbiota. Então aí o intestino ele passa a ter colônias estranhas de bactéria. Né? Então a bactéria que era para estar num lugar vai aparecer no outro, a levedura que fica lá no final vai querer colonizar lá no começo. E aí vira aquele pandemônio, né? Porque aparecem sintomas terríveis que são confundidos com outras doenças, o sujeito não consegue mais digerir certos alimentos e é necessário fazer toda uma terapêutica para repor essas colônias de bactéria e isso é realizado. Mas óleo essencial no intestino dos outros é fresco, né? Ah, exatamente. E aí tem também... fígado, né? Tem o fígado também, né? Ah, sim, com certeza. Nós temos o fígado. Absolutamente tudo o que a gente coloca dentro do nosso corpo passa pelo fígado. Tudo. Sim. Até a alma passa pelo fígado. Segundo a medicina chinesa. Né? Então, mas é aquela coisa, né? A pessoa ela tá fugindo da alopatia para ter o tratamento mais natural e vai tomar óleo essencial. E tudo também vai para o fígado. E depois tem aquelas reações que aparecem no site do Tisserand de pessoas que ingeriram e uma hora tiveram uma reação alérgica e quase entrou em choque anafilático. Isso. Né? Exato. Então, as mesmas enzimas que metabolizam os medicamentos vão metabolizar os terpenoides, os mono-sesc diterpenos dos óleos essenciais, que também vão metabolizar os fitoterápicos. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Que, inclusive, também é a mesma... A banana que a gente come uma banana. Ali a gente vai ter vários ésteres, né, como o butirato de etila. Butirato de etila é uma substância que também é usada como um flavorizante.
quando você ingere ela como um flavorizante, você tem uma metabolização no fígado. A mesma enzima que faz isso vai metabolizar esse butirato na banana. Quando você consome um óleo essencial que possui isso, ele também vai ser metabolizado. Só que em proporções diferentes, né? Não tem como você falar, eu vou comer uma banana e, né, que vai metabolizar da mesma forma que o outro. Não. Concentrações diferentes, proporções diferentes. Você pode sobrecarregar. E muitos estudos, eu falo isso nas aulas de farmacologia, que às vezes existe uma demanda tão grande, mas tão grande, mas tão grande de uma proteína do fígado que ele para, às vezes, de produzir aquela proteína, acontece a deficiência daquilo, e ele não quer mais metabolizar porcaria nenhuma. Ele entra em greve. Isso, entra em greve. Pode ficar assim para sempre, como pode ficar assim por uns dias. Né? Então, problemas podem acontecer. Eu fico muito louca da vida quando a pessoa chega e fala assim, eu tomo e não acontece nada comigo, nunca aconteceu. Isso não significa que não vai acontecer. Exato. Entendeu? Existe efeito acumulativo, né? Uma hora o fígado ele se revolta, uma hora o seu organismo se revolta, você pode ter uma alergia, entendeu? Você pode simplesmente, entendeu? Sabe, tipo, uma hora o seu corpo entrar em colapso, porque o fígado é algo extremamente importante. Extremamente né? importante. Então, assim, não é porque nunca aconteceu nada que não vai acontecer. Então, tomem muito cuidado, gente. Eu tô preocupada um pouco com o tempo, faltam 12 minutos aqui para as 8. E a gente nem entrou no segundo assunto. Você quer falar alguma coisa para fechar essa questão da ingestão, Odan? Olha, na dúvida, não façam ingestão de óleo essencial sem você saber realmente o que você está fazendo. Isso não sou eu quem está falando. Todos os grandes aromaterapeutas falam sobre isso e eu estou reproduzindo aqui. Na dúvida, como o Robert de Serrano, né? Na dúvida, se você não sabe o que você está lidando, se você não sabe, não está por dentro do alvo que a tua terapêutica vai atingir, se você não está por dentro do metabólito que vai ser produzido naquilo, não faça um uso de grande absorção, como pela via oral. Usa um outro método, via cutânea, outra coisa. Claro que cada caso é um caso. São muitos os critérios que são vistos para falar sobre isso. E não acho nem um pouco legal. E também não curto muito esse pessoal que fica falando aí que é para tomar o óleo essencial deslocadamente. Eu nem falo com esse pessoal. E, na verdade, a gente está considerando que a gente está falando de óleos essenciais de qualidade. De qualidade, exatamente. Imagine o que não tem, entendeu? Tem muitas empresas de boa qualidade, entendeu? Agora tem outras que não. Então, assim, a pessoa, ela compra algum óleo essencial que, né, deve saber. Então, fala, se quer fazer, faz por conta própria, acabou. Não vai indicar para o outro, não vai prescrever, não vai vender, né? Exato. Entendeu? Faça só para si mesmo, entendeu? E não seja minimamente responsável. Acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? Com certeza, isso é fundamental. Então tá bom, vamos encerrar, né? Estou vendo que o pessoal tá pegando fogo aí, né? Que tem gente que tá falando que toma, que não toma. E vamos continuar aqui com a nossa questão. O segundo não sei se a gente vai conseguir falar isso em 10 minutos, ou menos, 9 minutos, sobre essa questão talvez a gente vai ter que fazer uma outra live sobre isso, talvez. Fica aí, gente, vocês já sabem que vai ter que ter uma outra live. Eu não vou entrar de novo pra gente não perder esse papo, como a gente perdeu da Silvia, da doutora Silvia. E vamos falar sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos óleos hormonais, né? Porque se fala muito de sálvia, gerânio, que não pode para isso, não pode para aquilo. Tenta, né, ser resumido, ser um pouco rápido, né? Falar um pouco sobre isso. Dan, fala para mim. Certo. Eu vou simplificar rapidamente aqui sobre um conceito apenas, né? Já que o tempo está curto, eu vou pegar o exemplo do óleo essencial de sálvia esclareia, que é super, hiper, mega popular na aromaterapia, em todas as escolas de aromaterapia, em todas as linhagens,
E ele é um óleo essencial muito querido. Ele recebe geralmente aquela alcunha de óleo essencial da mulher, como um dos óleos essenciais da mulher. Mas também o óleo essencial do homem, o óleo essencial para tudo, para todos. E existe uma citação, que eu acho que ela apareceu em 1990, com o Penuel, Uhum. e o Franco, sobre possíveis efeitos hormone-like. Poderia imitar um hormônio, alguma coisa desse tipo. Muito cuidado com esse termo. É muito comum no pessoal que está começando com a aromaterapia ter aquela super empolgação de iniciante, né? Então, lê lá em algum livro, alguma pessoa que produziu, né? Salves Clareia tem propriedades hormone-like. Né? Alta, imita estrogênios e coisas assim. Vou fazer reposição hormonal com salve. Para. Isso não existe. Mimetizar não é ser hormonal, né? Isso, exatamente. Às vezes ele nem vai mimetizar, ele vai mexer em algumas estruturinhas do corpo que vão equilibrar isso. E esse composto em questão é uma substância chamada esclareol. Esclareol é um diterpeno. Na realidade, ele é um diterpeno que entra na classe dos labdanoides, que é um grupo químico, né, de material de metabólito secundário das plantas. E, estruturalmente, ele não é nada parecido com nenhum estrogênio. Portanto, mas ele nem tem nada para esclarecer direito. Pois é, exatamente. O que acontece é o seguinte. O esclareol, ele, por ser um diterpeno, uma puta de uma molécula grande, gigante, ele raramente vai sair na destilação. Quando ele vai estar no absoluto, né, talvez? Quando ele sai ali na casinha de 0,1% até no máximo, se for um terroir assim ou a técnica de destilação for muito propícia para a saída do esclareol, porque isso também influencia. Ele pode chegar no máximo 7%. A gente tem aqui no mercado do Brasil, salve a esclareia, de 4%, o que é excelente, né? Um material bom, mas ele dificilmente vai sair na destilação. Tá. Dificilmente sai. Onde ele vai aparecer até 70% é no absoluto de salve esclareia. E o que esse alto teor desse diterpeno labdanoide provoca no absoluto é uma característica é um material sólido. Ele não é derramável. O absoluto, ele é grosso. Isso, precisa diluir ele, fazer uma pré-diluição para ele ficar derramável. Aí sim você faz as diluições para uso. É o que eu fiz. E aí, no ponto de óleo essencial, em relação ao esclareol, a gente pode subestimar o valor dele no óleo essencial, que geralmente está muito abaixo, exceto quando é um material de alta quantidade. Mas no absoluto, ainda ok. A gente não pode considerar o óleo de sálvia um óleo hormonal. Então, considerando o óleo essencial por completo, mas levando em consideração a molécula esclareol, é só você pegar o esclareol e comparar com alguns tipos de estrogeninhos. Não tem nada em comum. Eles não vão pegar o mesmo sítio. Mas existe uma outra dimensão da aromaterapia e que, claro, é muito mais fácil o pessoal empolgado falar tem efeito hormone-like e tal, e tal, e tal. Sem antes ver um estudo bom de endocrinologia, o que é uma coisa muito complexa.
O que acontece, resumidamente, é a interferência do óleo essencial em um eixo que, para alguns autores, é chamado de eixo HPA. Para outros autores, é chamado de eixo psico-neuro-imuno-endócrino. E esse fator está sempre relacionado ao cérebro, está sempre relacionado à hipófise. Então, na maioria das vezes, esse efeito hormone-like, isso é, quando você tem quantidades apreciáveis dele na corrente sanguínea, ele vai agir primeiro lá dentro da cabeça, na hipófise. Nenhum desses hormônios aparecem espontaneamente no corpo. O estrogênio, né? Problema do útero e tal. Não. Antes ele tem um precursor que vem na hipófise. É a hipófise que vai liberar o precursor para a produção disso. É o que vai liberar ou produzir ou retirar o estímulo do córtex adrenal para, por exemplo, fazer o córtex adrenal é uma das unidades do corpo que produz o material estrogênico, né? 2 minutos. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra live sobre isso, viu? Tô achando. Pois é, que é um link, né, que acontece do cérebro, a hipófise, e a função de todas as glândulas e toda a química que ela produz. Sim. Em partes, é muito correto afirmar que o óleo essencial de Salves Clareia favorece um equilíbrio na mente, ao mesmo tempo que ele é um tônico, ele é um excelente material de equilíbrio do corpo. O gerânio também, né, por vias diferentes, mas ele pode ser citado nisso também. Equilibrando o cérebro, equilibrando as nossas emoções, você pode modular, ajudar o seu corpo a modular a atividade da sua hipófise, a atividade da sua pituitária e a comunicação dela.